Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, nessa casa que nos acolhe, com toda essa espiritualidade presente. Vamos agradecendo, fechando os nossos olhos materiais, levando o nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, e todos os nossos companheiros, nossos guias espirituais. Que possamos ter uma boa mensagem nesta tarde e noite, ter um bom aproveitamento no estudo do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. O tema desta noite é o Consolador Prometido. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, na Gênese, e todos eles tirados do Evangelho segundo João, no capítulo 14, itens 15 a 17 e também o 26. Eu vou tomar a liberdade de ler essa parte evangélica de João. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rezarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que demore eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que este mundo não pode receber, porque nunca o vê, mas por vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e fareis recordar de tudo o que vos tenho dito. Jesus dizendo isso, nós temos que, antes de começar a falar sobre o Consolador Prometido, é importante lembrarmos das três grandes revelações. Primeiro, Moisés, quando subiu ao Monte Sinai, e ali ele recebeu os 10 mandamentos, que passou a ser aquela linha mestra para todo o povo naquela oportunidade. Mais tarde, quando Jesus chegou, cumpridor desses 10 mandamentos, dessas leis mosaicas, e sempre testado pelos opositores que queriam ver Jesus cambaleando, não cumprindo as regras, e ele sempre muito metódico, muito inteligente e muito perspicaz, né? Ele, além disso, além de cumpridor e sempre falando, reforçando a importância de mantermos a lei, ele nos trouxe algo a mais. E o que foi este algo a mais? Jesus, diferente de Moisés, ele nos trouxe a lei do amor. Onde era olho por olho, ele veio nos trazer um algo a mais, que é a lei do amor. E com isso daí, Jesus, trazendo essa lei do amor, nos ensinando mais um passo que nós devíamos trilhar como nossa linha mestra, ele também nos ensinou, naquela oportunidade, por parábolas, o tempo todo por parábolas, o tempo todo nos ensinamentos, praticando, agindo, trabalhando, mas sempre as mensagens por parábolas. Por quê? Porque com isso, com essa técnica, né, de ensinamento, ele nos trouxe até os dias de hoje os seus ensinamentos. Em determinado momento, Jesus falou que esta passagem de João, né, que ele iria intervir junto ao Pai, que mandasse outro Consolador, ou seja, não seria ele que voltaria, mas outro Consolador, que seria o Espírito da Verdade. E quando Kardec, codificando a doutrina espírita, ele também recebe o Espírito da Verdade, seria muita pretensão do kardecismo falar que a doutrina espírita é essa terceira, é esse Consolador Prometido? Eu não tenho dúvida nenhuma que sim. Não por ser a doutrina espírita, mas porque a doutrina espírita, diferente de todas as outras doutrinas
que até então existiam e que vieram a existir depois disso, ela tem uma grande diferença. Ela não trabalha apenas com ceticismo, ela não trabalha apenas com o lado religioso, ela trabalha com a tríade de filosofia, ciência e religião. Ela não trabalha apenas a religião. E qual é a diferença disso tudo? Também a doutrina espírita vem nos ensinar sobre reencarnação. Aí está a grande diferença das outras religiões, porque a reencarnação é a força, é a determinação, é aquela certeza que nós temos da justiça divina. Porque tantos sofrimentos existentes hoje em dia, deste ano principalmente, de um ano já que não paramos, que não ouvimos em outra coisa a não ser falar na pandemia, tantos corações sofrendo, tantas pessoas sofrendo, tantas famílias sendo envolvidas. Hoje, passado um ano, não temos um de nós, não tem um de nós que podemos falar que não conhecemos ninguém que sofreu com esse vírus, que passou por esse momento delicado, está passando ou passou por esse momento desta pandemia. É muito importante, todos nós, que tenhamos a certeza, a confiança. Jesus, em nenhum momento ele falou que seria fácil, mas ele falou que valeria a pena. Jesus falou: vinde a mim os aflitos, que eu os aliviarei. E é isso que faz os ensinamentos cristãos, é isso que faz a doutrina espírita, quando ela nos explica o porquê sofremos, ela nos explica as causas dos nossos sofrimentos, as causas atuais das nossas aflições. O porquê que nós estamos sofrendo hoje, o porquê que nós estamos passando por determinada situação. Vamos imaginar, em um momento, como num desenho animado. Naqueles desenhos animados, alegres, sem violência, aonde a pessoa, vamos imaginar que estamos subindo o Monte Everest, um monte muito alto, o mais alto existente aqui no nosso planeta Terra. E vamos subindo esse Monte Everest. Chegando lá, como num desenho animado, com todos os percalços, com todas as quedas, com todas as subidas um pouco mais, chegamos quase ao cume, quase ao ápice daquele monte. E como num monte, como se tivéssemos curvado com a cabeça numa posição fetal, com a cabeça para dentro da nossa barriga, ali nós começamos a cair. Como num desenho animado, aquela bola de neve vai aumentando cada vez mais. E como num desenho animado, nós não estamos enxergando nada ao nosso redor. É assim os momentos de crise que nós enfrentamos durante todo esse percurso da nossa vida. Nada vem sozinho, nenhuma dor vem sozinha, é sempre uma atrás da outra, e quando nós confiamos na doutrina, quando nós confiamos no que Jesus nos ensinou, quando nós confiamos na doutrina do que Kardec codificou, nós temos as explicações para todas essas dificuldades. E como num desenho animado, estamos descendo, aquela bola de neve aumentando, cada vez maior, e quando chegamos à base daquele monte, batemos numa pedra, como num desenho animado, aquela neve sai toda e a gente consegue se levantar sem nenhum arranhão, como num desenho animado. Aí, naquele momento, nós erguemos a nossa cabeça e vimos aonde estávamos, lá em cima, lá no alto, e podemos estar aqui embaixo, vivo, são e salvo. É assim que acontece na nossa vida. Por maior que seja a dificuldade que estejamos enfrentando, vamos acreditar que lá em cima tem alguém olhando por nós. Vamos acreditar que Deus jamais vai nos abandonar. Vamos acreditar que nada acontece sem o nosso merecimento. E como aquela vez, naquele momento que estávamos descendo e aquela bola de neve aumentando, os problemas aumentando, as dores aumentando, as dificuldades aumentando,
mas um momento aquilo acaba, aquela descida vai acabar, mais cedo ou mais tarde. Ou, neste exemplo, a gente chegou lá embaixo, bateu na pedra e saiu toda aquela bola e conseguimos ver a luz do sol novamente, a luz do dia novamente. E aí vamos ter que recomeçar. Assim é na nossa vida. Quantas dificuldades não passamos, neste ano principalmente, quantas empresas não fecharam, quantos empregos não fecharam, quantas famílias não tiveram uma dificuldade que até então não estava nem previsto isso, quantas dores não passamos, mas nós podemos ver a luz no horizonte, se olharmos para cima, se acreditarmos no Pai, se acreditarmos no consolo, e se queremos o consolo, também devemos consolar. Assim como nesse exemplo, naquele momento que estamos envolvidos, nós não conseguimos ver nada à nossa volta. Parece uma escuridão total, parece que nós estamos, não vai ter fim e realmente parece o fim do mundo. Infelizmente, quando nós não cremos, não acreditamos, não confiamos no Pai, muitas vezes, muitos pais de família, muitas crianças, muitos jovens, muitas mães, muitas pessoas se desesperam de uma tal forma que param de cuidar da sua própria vida e muitas vezes tiram até a sua própria vida, abreviam o retorno ao mundo espiritual. Infelizmente, é a realidade, é uma das realidades que nós enfrentamos. Então, nós queremos inventar a cura do câncer, queremos inventar uma vacina que realmente seja eficaz, um remédio que seja eficaz, mas infelizmente, nós estamos ainda num segundo estágio de evolução. Nós ainda estamos num estágio de expiações e provas, onde nem todo mundo tem a mesma boa vontade, nem todo mundo tem a consideração com o próximo. A pandemia existe, o vírus existe, e ele é fatal muitas vezes. Mas o que não poderia ter existido é essa briga política que acontece mundialmente e também aqui no nosso país. Se um político determina, quer uma determinada diretriz, quem é opositor a esse político quer exatamente o contrário. Denigre e não faz essa atitude. Se outro político quer outra conduta, quem é desse político quer exatamente isso. Quem não é, vai exatamente contra. E com isso, vidas são ceifadas, vidas retornam à pátria espiritual e que poderiam ter sido evitadas. Muitas delas. Não tem ninguém. Eu acho que hoje, quando nós começamos a ouvir há um ano atrás, centenas, milhares de pessoas, não sentíamos tanto. Parecia tão longe, tão distante. Parecia que não chegaria até nós. Mas como eu já falei agora há pouco, não tem um de nós que não sentiu isso na pele. Ou através de um parente, ou através de nós mesmos, ou através de um parente, através de um amigo, através de um vizinho, através de um conhecido, através de um ente que nós amamos. Nesta casa mesmo, no mês passado, tivemos uma despedida de uma pessoa que tinha um carisma tão grande, a nossa querida Carmelita. Quem não se lembra dela? Com aquele sorriso que nos recepcionava todos os dias, todas as noites, quando aqui chegávamos, que nos dava um abraço caloroso. Não consigo esquecer, todas as vezes que chegava, ela falava: "Ô, meu filho, estou deixando o copinho de água lá para você. Fique em paz, vai tranquilo, eu vou deixar a água lá para você." Só que não era uma água comum. Era uma água repleta de energia, repleta de fluidos, repleta de energias positivas. Também foi acometida pela Covid, assim como tantas outras pessoas. Mas quando chega perto da gente, a gente sente um pouco mais. Então, quantos corações estão partidos? Quantos pais de família também no mês passado, mais um amigo que
considerava como irmão, também em pouquíssimo tempo, numa semana, estava em casa, numa boa, sem problema nenhum. 3 semanas depois, estava desencarnado, sofrendo, deixando a família sofrer, esposa, filhos, noras, netos. Essa é a vida. Todos nós passaremos por isso. Todos nós teremos dificuldades na vida. O importante é acreditarmos que dias melhores virão. Espíritos de tamanha grandeza que passaram aqui conosco, a exemplo de Chico Xavier, que esteve conosco até alguns anos atrás, que todos nós conhecemos, todos nós ouvimos tantos livros, tantos ensinamentos, tantas situações que ele nos apresentou, nos deixou para que nós possamos aprender cada vez mais. E Chico Xavier, dentro da tenra idade, naquela primeira infância, sofreu com a dor da perda de sua mãe, ficou órfão de mãe. Foi morar com uma madrinha, distante do seu pai, distante dos seus irmãos. Foi morar com uma madrinha que tanto judiou, tanto humilhou, tanto maltratou. E ele continuou a sua caminhada, desde criancinha, desde poucos anos de vida. Mas Deus não nos deixa ninguém sozinho. Ele enviou ali uma nova esposa ao seu pai e que fez questão de reunir todos os filhos novamente, e o Chico Xavier conseguiu mais uma vez sentir o amor materno, sentir o amor dentro do lar. E esse jovem cresceu e a sua missão ainda permanecia, e trabalhando sempre em busca da divulgação da doutrina, sempre em busca de fazer a caridade. E ele, em todos os momentos, em todos os dias que tinha a sessão, ele estava lá, e ele teve dificuldades na vida, teve dificuldades na saúde precária, muito fraquinho, né? A matéria é muito fraca, mas o espírito fortíssimo, né? Uma fortaleza espiritual. E podemos estudar aí com vários autores, com vários espíritos que estiveram, vários seres que estiveram junto com Chico e reproduziram isso em vários livros, alguns exemplos. E um deles, Chico estava doente e sofrendo com aquelas dores no corpo físico, e Emmanuel falou assim: Chico, o que você está fazendo aí? Você tem horário lá no centro agora? E o Chico falou assim: Emmanuel, mas você não está vendo que eu estou aqui sofrendo, que eu estou com dor? E Emmanuel, sempre muito duro com Chico Xavier, Emmanuel falou: Chico, enxuga suas lágrimas. A sua dor é um problema seu. A sua alegria é a felicidade de milhares de corações, de centenas de corações, de dezenas de corações. Vá, que tem muita gente te esperando. E Chico, mais uma vez, mesmo com dor, foi até lá para atender várias e várias pessoas que saíam dali confortadas. Chico nunca perguntou qual a religião, para saber se ele ia fazer um tratamento A, B ou C, um atendimento, dar ali um pouco de si, se fosse a religião A, B ou C. Chico nunca fez isso. Ele sempre pregou a todos os instantes. Ele sempre foi digno, sempre foi uma pessoa que venceu as suas dificuldades ajudando corações alheios. Tantas e tantas histórias que vemos de Chico Xavier, com essas obras que tanto fez. Certa vez também nesses livros, nessas histórias, certa vez ele estava sendo assaltado no caminho para casa, já tarde da noite, e a sorte dele foi que uma dos meliantes ali, uma das pessoas, estava com arma apontada para ele, e um caminhão a distante passou numa valeta, numa lombada, não sei, o farol iluminou e deu para ver que era Chico Xavier. E um deles falou: este não, este é Chico Xavier, é ele que põe alimento dentro da minha casa. E todos saíram correndo. Ou seja, Chico não foi pedir ajuda na hora que estava com a arma apontada para si. Ele teve o merecimento de não ter sido acometido por um crime maior, que, consequentemente, a sua missão teria sido interrompida.
mas pelas suas obras, pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo seu trabalho, pelo seu voluntariado, é que foi salvo naquele momento. Foi reconhecido por uma daquelas pessoas que estavam cometendo aquele crime. Nós todos queremos consolo, todos nós queremos ser consolados. E por que não fazemos a nossa parte? Todos nós passaremos por dificuldades na vida. Todos nós estamos passando em dificuldades na vida, ou passaremos e passaremos outras, mas vamos acreditar no Pai. Vamos acreditar que nós nunca estamos sós. Jesus sempre nos disse isso, sempre nos ensinou que aonde estiver uma ou mais pessoas, ali eu estarei. Para que possamos também, Jesus nos ensina naquela parábola do banquete, das núpcias, né? Onde muitos foram convidados para participar do banquete, mas barrados na porta. Por quê? A justificativa ali naquela parábola é que não estavam vestidos com as vestes das núpcias. E o que quer dizer nessa parábola? Que nós não devemos nos preparar, nós não devemos apenas orar na hora que estamos com dor, na hora que estamos necessitados, na hora que estamos precisando realmente daquela ajuda. Nós devemos orar, nós devemos trabalhar, nós devemos arar a nossa terra a todo instante. Nós devemos plantar as sementes a todos os instantes, porque quem planta a banana vai colher cachos de banana. Quem planta vento vai colher uma tempestade. Depende, nós queremos o alimento melhor, depende do que nós estamos plantando hoje. Não adianta querer plantar na hora que a fome bater. Não adianta querer praticar, não adianta querer estudar, não adianta querer entender somente naquele momento que já não temos mais força, não temos mais energia, já fomos acometidos por uma doença, ou já estamos, num conflito, naquela bola de neve, no meio da bola de neve. Mas mesmo no meio da bola de neve, vamos acreditar no nosso Pai, vamos acreditar em Jesus, vamos acreditar que tudo acontece de acordo com o nosso plantio, de acordo com o nosso merecimento. Quando Jesus nos ensina, vinde a mim os aflitos, é isso que Ele quer nos confortar. Todos que estamos passando por dificuldades como essa, devemos sim acreditar que nada acontece por acaso. E que todos esses espíritos que foram resgatados à pátria espiritual ficaram libertos da matéria, e nós, egoístas que somos, queremos os nossos entes queridos sempre conosco, vamos ver que eles conseguiram a liberdade, voltaram para a pátria espiritual porque cumpriram com maestria a sua missão aqui na Terra. Todos nós voltaremos um dia. É evidente que se nós abreviamos por nosso descuido ou por a nossa vontade, realmente não estamos sendo corretos. Nós devemos sim cuidar deste corpo que nos foi emprestado. E por isso devemos sempre seguir as normas, as orientações sanitárias que temos recebido e temos ouvido, sabemos de cor e salteado. Mas por que será que neste exato momento está aumentando cada vez mais? Porque nós estamos falhando. Nós estamos descuidando do nosso corpo, nós estamos descuidando da nossa conduta, da nossa prevenção. Ou nós, ou alguém próximo de nós. Então nós devemos sempre divulgar. Assim como nós divulgamos uma prece, assim como nós divulgamos um carinho, assim como nós divulgamos, queremos um abraço, também damos um abraço em alguém que está ali com aquela dor. O que mais dói nessas despedidas, nesse momento dessa pandemia, é nós não podemos abraçar quem fica. Aqueles nossos queridos que estão sofrendo aquela dor, eles não conseguem receber o abraço dos amigos, porque somos proibidos pelas vigilâncias sanitárias, pelas orientações sanitárias, pelas autoridades, para que não possa aumentar ainda mais as dores.
Todos nós queremos dias melhores. Todos nós queremos melhores situações, todos nós queremos melhores condições, todos nós queremos uma vida melhor e teremos. Vamos acreditar, somos capazes, vamos acreditar no nosso potencial, vamos acreditar em nós mesmos, vamos acreditar no nosso Pai, vamos acreditar nos nossos guias espirituais que sempre nos acompanham, que nunca nos abandonam. Vamos acreditar que nunca estamos sós. Vamos confiar, vamos abraçar os nossos familiares, vamos conseguir ali respeitar a todas as orientações e cumpri-las. Se queremos ser consolados, nós devemos arregaçar as nossas mangas, nós devemos abraçar as nossas oportunidades, todas elas, em todas as oportunidades, seja no trabalho material como no trabalho espiritual. A nossa missão de todos nós aqui na Terra é a nossa evolução moral, é a nossa condição melhor, voltarmos para a pátria espiritual melhor do que quando aqui chegamos. Este é o objetivo de todos nós. Todos nós, quando fomos criados por Deus, simples e ignorantes, o nosso espírito foi criado simples e ignorante, e todos nós vamos evoluir, já evoluímos muito, mas temos muito mais a evoluir. E cada um vai vencer no seu próprio tempo. Cada um vai cumprir a sua trajetória, a sua estrada, o seu caminhar, passo a passo. Cada um vai cumprir a sua meta. Se estivermos sozinhos, nós vamos mais rápido numa caminhada, numa corrida, mas juntos nós vamos mais longe, porque um ampara o outro, um dá o consolo para o outro, um orienta o outro, um ampara o outro, um segura o outro naquela dificuldade. Vamos valorizar este amor que Jesus nos ensinou. Vamos valorizar os ensinamentos, o véu que foi tirado com a doutrina espírita, o véu que foi tirado daquelas parábolas que Jesus nos ensinou. Vamos acreditar, vamos confiar nisso, porque realmente é só assim que vai nos confortar e não simplesmente ficar submisso a uma orientação porque algum líder religioso falou. Não, vamos procurar. O Espiritismo sempre ensinou que procuremos a fé raciocinada e não uma fé cega. Combatemos sempre a fé cega. Vamos trabalhar com a fé raciocinada. Vamos procurar nos livros, vamos procurar nos livros, nos evangelhos, para que possamos confiar, para que possamos entender, para que possamos manter a esperança acesa, a vela da esperança sempre acesa dentro dos nossos corações. Para isso, arregaçar as mangas, nós devemos começar dentro do nosso lar, com as nossas crianças, desde a primeira infância até os 7 anos, desde a primeira infância até os 7 anos, mas sempre, porque depois que chega numa fase adulta ou adolescência, eles já não vão compreender, já não vão ser mais levados com as nossas próprias pernas. Eles vão procurar o caminho, cada um por si. Se for um caminho cristão, se for um caminho do bem, seja religioso ou não, mas se for um caminho do bem, ótimo. Todos nós devemos começar. A evangelização começa dentro do nosso lar, com as nossas crianças. Nós devemos plantar aquela sementinha, regar aquela sementinha do amor que todos nós viemos incutidos. E as nossas crianças é o momento exato, desde a primeira infância, nós podemos ali evangelizar, nós podemos ali orientar, nós podemos ali dar o caminho correto, para que elas possam absorver e semear o próprio caminho, semear a própria luz, o próprio caminhar. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós temos oportunidades de crescimento. Todos nós.
Só depende de nós, aonde queremos chegar e quando queremos chegar. Vamos acreditar no Consolador que Jesus nos prometeu. Que assim seja. E nesse momento, agradecendo a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos reunidos, com a presença desses amigos da espiritualidade, que todos os nossos corações possam ser confortados, possam ser amparados, possam ser recebidos com todo o consolo necessário. Que assim seja. Boa noite a todos.